As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Oferecimento Tiscosque AgroShop. 8 horas e 34 minutos, hoje é quinta-feira, dia de ouvir no quadro Qualidade de Vida o professor, filósofo Lúcio Pachter. Alô, Lúcio, bom dia. Bom dia, Adelor. Durante o curso de formação em filosofia clínica, que eu coordeno em várias faculdades e universidades pelo país, eu coloco essa cadeira espalhada entre várias outras durante o curso. E tem alguns elementos aqui que eu quero considerar. O primeiro desses elementos diz respeito ao fato de muitas vezes a cadeira de ética ser demasiada num curso de medicina, num curso de filosofia, num curso de jornalismo, porque às vezes uma etapa anterior é pressuposta e é passada por cima, como se ela já fosse conhecida dos alunos. Eu me refiro à eticidade que permeia questões como urbanidade, bom senso, como conversação. Algumas pessoas, elas não aprenderam em casa, não aprenderam na escola, não aprenderam na vida, coisas elementares sobre, por exemplo, como conversar com outra pessoa. Olha, há pessoas com quem a gente conversa às vezes que elas simplesmente nos atropelam, sabe, interrompem. Você está contando algo da sua vida, a pessoa interrompe, nem ouviu o que você disse e já está contando da vida dela. Tem uma necessidade tremenda de falar de si mesma e nem não para ouvir. Isso é só um exemplo, existem muitas outras coisas sobre conversação aqui. Ou então há um aspecto comum que se vê muito em faculdade, em escolas, que é a depreciação. Imagina um sujeito que pega e fala para os outros familiares que a mulher dele não trata bem e acaba tirando os outros contra a própria mulher. E às vezes ele nem sabe que está fazendo isso. Não é uma questão de maldade. Isso muitas vezes é uma questão da pessoa não saber. Ela não teve, durante a formação existencial dela, uma aprendizagem nesse sentido. Há muitas coisas aqui, eu vou resumir. Outra coisa que me ocorre por exemplo, numa faculdade, às vezes um aluno ouviu de outro, numa conversa íntima, numa conversa particular, determinadas coisas. E aí encontra uma terceira pessoa e diz, olha, fulano tem mágoa de você, fulano está ressentido com você. Se do ponto de vista da ética não houve aqui propriamente um atentado, mas do ponto de vista do bom senso, do ponto de vista das relações informais, é um tipo de comentário que usualmente não se faz, que acaba atritando pessoas, acaba jogando umas contra as outras. Sabe? Então eu fico pensando muitas vezes nas minhas aulas, como é que eu posso falar de ética profissional para algumas pessoas que não entenderam assim as questões básicas, elementares de convivência, de bom senso, da época em que a gente vive. E olha, Delor, aqui muitas vezes eu paro e penso sobre as questões limítrofes, aquelas que não são nem de uma ética profissional e nem propriamente de um bom senso, que ficam no meio termo. Passando então em direção à ética profissional propriamente. Há questões de grande dificuldade, que se aquela base não foi bem feita, a base familiar, depois da vida e tudo mais, fica muito complicado para um aluno num curso de medicina, de filosofia clínica, entender a profundidade de certos elementos. Olha, eu vou pegar um exemplo. O sigilo profissional, por exemplo. Algumas pessoas entendem como sigilo profissional o fato de ouvir uma coisa e não passar adiante aquilo verbalmente, não comentar com ninguém, morreu ali o assunto. Isso é apenas uma parte do sigilo profissional. Imagina, Delor, que eu atendo um amigo seu, e esse seu amigo me diz, olha Lúcio, o reitor da Unesc gosta muito de ouvir os seus comentários na Som Maior e elogia nas aulas e tudo. Um dia, casualmente, eu encontro o reitor numa livraria. E aí eu sou excessivamente amável com o reitor,
cheio de cuidados para com ele. Puxa vida, isso não deixa de ser uma transgressão ao sigilo profissional, sabe? Só que de outra forma. Você pode falar com os lábios, mas pode falar com gestos, pode falar de muitas maneiras. E é complexa essa questão, porque eu usei um exemplo mais tranquilo, mas há questões profundas aqui. Há também as dubiedades éticas. São questões que se movem por cordões invisíveis e que são complexas, complicadas. Um exemplo que me ocorre sobre isso, assim, vamos supor que os meus filhos que recebem mesada, dão uma mesada a eles, vamos supor que eles dão para a minha ex-mulher presentes caros, presentes que o marido dela não pode dar a ela. O marido, vamos supor que ele é um instrutor de voo, ganha um salário baixo para os padrões brasileiros, ele não vai poder comprar certos presentes que as crianças vão levar para ela. Quer dizer, esse tipo de coisa gera várias confusões ligadas à eticidade, à ética, à urbanidade, e que são complexas. Talvez, Adelor, antes de falarmos numa ética profissional na sala de aula, e sobretudo para terapeutas, fosse necessário considerarmos isso. Bem, existe aqui, encaminhando para o final o comentário de hoje, outras questões. Porque quando falamos de ética profissional, de urbanidade, essas coisas, nós já pressupomos a necessidade disso. E será que de fato isso é necessário? Vamos supor, numa metáfora, que nós fôssemos visitar um outro planeta. E lá nesse outro planeta, antes de chegarmos propriamente a ele, nos entrevistassem e nos perguntassem se a gente tem bondade, se somos ponderados, amigos, se respeitamos as coisas. E claro, a gente diria provavelmente que sim. Bom, ainda assim, imagine que lá nesse planeta dissesse, mas isso tudo não é suficiente não. Vocês vão ter que ter aqui um código de ética, além de tudo isso. Ora, se as questões gerais já estão bem, né, se as coisas estão caminhando numa direção do respeito, da alteridade, qual é a necessidade ainda de um código de ética? Será que não seria demasiado? Em muitos ambientes, eu acho que a questão ética se torna antiética pela própria presença dela. Há muitas questões na vida referentes à alma, à arte, ao corpo, que transcendem completamente a ética, que se a ética se meter aí no meio, vai acabar quebrando com tudo, sabe? Não pertence a ela em determinados âmbitos. Bom, é um assunto complexo, claro, e eu quis apenas alinhavar alguns pressupostos. A parte essencial de tudo isso é que eu acho que num país como o nosso, de contrastes imensos, antes de falarmos em ética, no trabalho, na clínica, eu acho que é necessário, pela historicidade da pessoa, verificarmos como ela entende o que é o bom senso, dada a nossa época, e como ela interage nesse sentido. Adelor, um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Um abraço, Lúcio. Até quinta. As if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came. I wonder why we came. You talk to me as if from a distance, and I reply with impressions chosen from another time.